Epístola de Romanos, no versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Vamos louvar. Cante com alegria. Deus merece o nosso louvor. Amém? Contemplamos sua face e rendemos
fiel. Aleluia. Para nós. Glória a Deus. Então, vamos continuar. Essa
Exaltado seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó para sempre. Amém. Eu quero Oh, chamar glória. aqui nossa irmã Ivonete para trazer uma palavra de saudação das nossas irmãs. Amém. Oh, glória, Jesus. Enquanto isso, a pastora Sibeli já se prepara para louvar. Amém. Logo após o grupo de mulheres também. Se prepara para louvar. Próximo, né? Louvor. Amém. Ao teu nome clamarei. Vamos sempre clamar ao Senhor e olhar além das ondas, né? Paz do Senhor para a igreja. Amém. Hoje é o culto de mulheres, mas eu queria falar de um homem que eu acho uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? Pelo menos no meu ver, é a história de José. Hoje a gente, principalmente nós mães, pais, principalmente as mães, né? Nós somos mais, como eu posso falar, eu acho que mais cuidadosa, né? Como uma galinha que choca seus pintinhos lá, os nossos filhos pra gente são um milagre de Deus, um mandado muito grande. E tem 2 semanas que eu venho pensando assim, bem firme no propósito que Deus tem com as nossas vidas, não só com mães, mas pais e todos os irmãos em geral, né? Porque olhando aqui para a história de José, eu acho que todo mundo conhece, porque é uma história tão bonita, tão conhecida. É uma história de amor, né? De pai para filho, de filho muito amado, filho da sua velhice. Quando a gente está esperando um filho, a gente começa a preparar aquele enxoval, aquelas roupas todas, tudo com muito carinho, com muito amor. E eu imagino o amor e o carinho que foi preparado, aquela capa, aquela túnica para José, o último filho, o filho da velhice, o filho, eu não diria o mais amado, mas entre todos, talvez o mais chegado ao seu pai, né? Onde seus irmãos teriam ele como um fofoqueiro, né? Um dedo duro, mas tudo ali do propósito de Deus. E nessas 3 semanas do falecimento do tio Pedro para cá, eu fiquei imaginando assim o quanto nós amamos os nossos filhos, o quanto nós amamos uns aos outros, aos nossos irmãos, porque uma coisa a gente se vê dentro da igreja, dar paz do Senhor para o nosso irmão contar o seu problema, o seu testemunho, a gente orar junto e a gente sentir aquela dor, aquela coisa toda, mas eu me pego assim em casa. A gente lembra da história do nosso irmão, da dor do nosso irmão. Eu lembro que o tio Pedro fazia chamada de vídeo e ele falava para o irmão Francisco, mas a primeira coisa que ele falava para o irmão Francisco, ele falava assim, que tem uma Ivonete, porque ele tinha sempre uma atenção diferenciada, né? Um carinho, a gente aprendeu a amar, né? Essa semana também faleceu, eu acho que a maioria conhece, a neta da irmã Tereza, Lavínia, né? E eu me senti tão triste, tão incomodada, porque quando eu estava saindo do hospital, eu recebi uma mensagem da mãe dela falando assim, irmã Ivonete, a sua filha na fé, Deus acabou de levar. E aquilo para mim foi tão doído, tão triste, porque ela me chamava assim, né, de mãe na fé. Ela era muito pequenininha, e um dia ela chegou para mim e falou assim, tia, eu quero aceitar Jesus lá no altar. E como eu achei ela tão pequena, e a família dela é muito comprometida na fé, a irmã Tereza, tudo, né? Aí eu falei assim, você quer que eu chame a sua avó? Para a avó levar você? Não, tia, eu quero você. Eu ainda fiquei constrangida, fui na irmã Cláudia, né? Contei para ela, ela falou, não, irmã Ivonete, se ela escolheu você, leva ela. Então era assim, ela me tinha como mãe na fé. E a irmã Tereza sempre falava isso. E tinha uns 15 dias que ela estava internada, aí ela falou assim, irmã Ivonete, você vem me ver, me dar um abraço? Falava pelo celular.
Aí eu falei assim, a tia está com o joelho muito ruim, a hora que der para subir aquela ladeira lá, eu vou te ver. Mas sabe a importância, gente, do abraço? Do eu vou te ver e você não vai? E de repente você recebe a notícia que a pessoa se foi. Então, voltando assim, aí eu volto, fico lembrando de José, aquele menino amado pelo pai e desamado, assim, vamos falar essa palavra pelos irmãos, mas era Deus preparando ele, né? Quando o pai preparou aquela túnica com todo o capricho, com todo amor, foi a primeira túnica da vida de José. Mas os irmãos, por inveja, por ambição, destruíram, né? Fizeram com que o pai desacreditasse de algo que ele tinha planejado tanto para o filho, apesar de ser tudo propósito de Deus, né? E acontece toda aquela história com ele, ele chega lá, acaba chegando da casa de Potifar, porque Potifar viu algo bonito também dele, né? Algo de Deus, não sei. Mas ele acolheu ele, colocou uma nova capa no José. E eu não sei porque, ou a gente sabe que o inimigo, ele é tão sujo, que fez aquela trama toda com a esposa do Potifar, e mais uma vez José perdeu aquela capa. Deixou para trás, foi viver aqueles anos de cativeiro, naquela cela, e assim somos nós, no nosso cativeiro, nas nossas doenças, nos nossos problemas. No velório da Lavínia eu vi uma coisa assim que eu fiquei, que meu coração se alegrou e se trancou, porque nós mães, por mais que a gente acredite em Deus, acredite que vai ter um milagre, mas na hora que a gente põe a nossa cabeça no travesseiro, é outra história, somos só nós e Deus. E eu vi alguém perguntar assim, tá tudo bem com você, Lucas? Vai tirar mais um pedaço aí de você? Aí ele olhou com uma firmeza, ele falou, de mim pode tirar tudo, só não me tire Jesus. Então a fé desse menino, dá para imaginar as lágrimas da irmã Cileide no travesseiro, as lágrimas minhas, suas, de qualquer mãe, pelos nossos filhos. Mas assim, eu quero dizer que assim como José padeceu por esse calvário todos esses anos, era Deus preparando para algo melhor. Era Deus preparando ele para fazer coisas que, ao nosso ver, é impossível. Mas para Deus não. Foi quando José foi chamado lá pelo rei, né? E interpretou o seu sonho. E a coisa mais interessante que eu acho aqui, minha Bíblia não é muito amiga, não. Quando José chega a ser governador do Egito, né? O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. É no capítulo 37 de Gênesis. Né? Disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Hoje se achará homens e mulheres, onde Deus achará o seu Espírito? Eu acredito que sim, porque o nosso caminho é esse. Enquanto tem tantos aí soltos na rua atrás das palavras, das coisas do mundo, nós ainda estamos com o pé na igreja. Enquanto nosso pé está aqui, a gente está orando. É como o Lucas ter certeza da cura dele, e a cura dele, ele nem se importou com o corpo dele, só se importou com o espírito, né? Que não fosse tirado o Deus da vida dele, né? E aqui quando José torna-se governador do Egito, ele recebe uma terceira capa. E essa ninguém tirou dele. Porque essa foi o próprio Deus que colocou, foi ele que determinou. Então que as nossas vidas haja sempre esse pensar de que pode tirar uma, duas, mas a terceira não tira. Porque essa Deus cuida, Deus planeja, Deus molda. E o que resta para a gente é fechar os nossos olhos pelo menos uma vez
no dia e pedir perdão. Perdão por tudo. E não espere para dar um abraço em ninguém, para desejar paz para alguém. Se entrar na igreja e alguém não te der a paz, é porque não tem a paz. Mas se você tem, você dê. Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém. Louvado Para seja se Deus. renovar. Aleluia. Logo a paz das nossas irmãs. Também cumprimento a Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de louvar, eu vou deixar uma palavra de Gênesis capítulo 22. Verso 14, uma palavra bem conhecida. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por esse nome é conhecido até hoje. Todos conhecem essa passagem, quando Deus pediu para Abraão sacrificar seu filho. E foi um ato de muita fé, né? E ali Deus proveu o cordeiro, na hora que Abraão realmente ia sacrificar o filho. E ele colocou aquele nome de Jireh, que é Deus proverá. E é bem assim nas nossas vidas. Do mesmo jeito, da mesma forma. O Senhor é aquele que provê todas as coisas. Nós às vezes nos preocupamos, ficamos inquietos, ansiosos, preocupados, né? Nossa vida não é fácil, aqui na Terra, enquanto estivermos aqui, temos lutas constantes, temos lutas e vamos vencendo, e é de glória em glória. Mas o Senhor é aquele que provê todas as coisas em nossas vidas. Estamos enfrentando vários desafios? Estamos. Eu tenho os meus desafios, as minhas lutas. Vocês têm as suas lutas e as suas batalhas. Mas um só é o que está conosco. E é aquele que nos garante a vitória. Amém? Eu vou louvar ao Senhor uma música que fala Jeová Jireh. Todos conhecem. Eu gostaria que vocês se levantassem para louvar a Deus juntamente comigo esse louvor. Porque esse é o nosso Deus, é o Jeová Jireh. Eu creio, se você crer também, você vai louvar. Nosso Deus é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele que providencia a cura, a saúde, Ele que providencia tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. É só dele que a gente depende, de mais ninguém. Amém? Vamos louvar? Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Logo após, nossa irmã Cléia prepara uma saudação, trazer algo de Deus para nós. Amém. Vamos louvar. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Glorificado e exaltado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, louvado seja Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos adorar o Senhor conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Adora o Senhor de todo o teu coração. Conosco. Da forma aos montes.
Jacó. Oh, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A nossa patamar. Louvado seja Deus para sempre. Nós vamos recolher os dízimos das ofertas. A paz, igreja. Amém. Eu também, quando eu ouvi falar, eu estava viajando, ouvi dizer que o Pedro tinha falecido. Aí eu falei assim, Senhor, e agora, meu pai? O que será que aconteceu? E você vai pensar ali naqueles acontecimentos, né? E o Senhor diz assim, filha, é a minha palavra. E nós temos que viver a palavra do Senhor e acreditar que o nosso irmão, ele descansa. E que ele está muito bem, porque ele é do Senhor. Glória a Deus. Isso, nós temos saudade fica, a vida fica, mas nós vivemos pela palavra do Senhor. E é ela que nos mantém de pé, ela que nos dá alegria e vamos viver ela, né? A coisa mais linda que eu acho. A coisa mais linda que eu acho que existe na nossa vida é quando o Senhor Jesus, quando Deus ele nos faz. Nós todos hoje estamos aqui em um nome. No nome do Senhor Jesus, no nome do nosso Deus, e o Espírito Santo que nos põe aqui. Mas cada um de nós viemos aqui com feridas, machucados, às vezes aquele soldado batido. Mas mesmo assim, se eu pegar esse microfone e der na mão de cada um vai ter uma palavra para dar para o outro, para o outro, para o outro. Aleluia. Isso é muito lindo. Quando você coloca tudo no seu bolso, você vem aqui e fala assim, olha, a fé continua, olha, vamos na palavra, olha, vamos avançar. Gente, é só o Senhor que faz isso com a gente. Porque nós mesmos estaríamos perdidos, né? João 7:16 diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Os ensinamentos do Senhor Jesus e as reivindicações dele aqui nos mostram que se nós cumprirmos elas, se nós olharmos para ele, nós vamos viver exatamente isso aqui. É o Senhor, é Deus sobre a nossa vida em todo o tempo. Se nós decidimos viver conforme a palavra do Senhor, conforme o Senhor Jesus nos ensina, gente, não tem como dar errado. Não tem como. Nós vamos viver com esse Espírito do Senhor. Nós vamos viver com esse Espírito, nós vamos viver nesse caminho. Amém? E que nós vivamos, eu oro ao Senhor para que nós tenhamos o coração de Cristo, porque só o coração de Cristo que vai nos fazer amar o Pai como Cristo amou. Eu preciso amar o Pai como Cristo amou. Nós precisamos colocar o Pai acima de tudo, de todas as nossas dificuldades e felicidades também. Porque não é só a dificuldade que nos separa do Senhor. Às vezes as nossas felicidades, nossas conquistas ou dinheiro, enfim, algumas coisas aí pode também nos tirar do Senhor. Então, seja nos dois, né? Igreja, vamos, aí mesmo quando vocês estão assim, vamos orar pelas nossas casas, vamos orar, pois precisamos orar mais. Precisamos orar mais. Vamos orar, né? Vamos lá? Senhor Jesus, Pai querido, eterno e santo, Deus poderoso, grandioso e glorioso, Senhor. Pai, nessa noite, não olhe, não atente, Senhor, para os nossos defeitos, Senhor, mas atenta para o nosso coração aqui diante de Ti, Senhor. Pai, estamos aqui pedindo a Ti, Senhor, a Sua presença, a Sua glória. Senhor, venha sobre este lugar, fala o coração de cada um, Senhor, ilumina, Senhor, a mente de cada um. Senhor, encaminha cada um, coloca desejo pela Tua presença, Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, provê na casa de cada irmão, Senhor, provê na minha, Senhor.
Deus, nós te pedimos e te clamamos, Senhor, pela tua presença, Senhor. A tua presença em cada lar, meu Deus, em cada família, Senhor. Ajudando, Senhor, guiando, iluminando, Pai. Deus, atenta, Senhor, os teus ouvidos, Senhor, nessa noite, Senhor, atenta aos desejos nossos, Senhor, nos conduz, Pai, mas que em todo tempo seja feita a sua vontade sobre a nossa vida. E que nós, Senhor, entendamos a sua vontade, que nós confiemos nela, Senhor, porque nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que este lugar, Senhor, seja o lugar, o nosso coração esteja em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmã Tamara, vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, enquanto ela louva o Senhor, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Amém? Feliz com a paz de Jesus, amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Eu me rendo a Ti.
Chegou ali, tá no fundo ali. Vem louvar um hino, ou dar uma saudação, né? Enquanto as irmãs já se preparam para mais um louvor, amém? Logo após o pastor Lourdes César, nós já louvam. Nós passamos para a palavra. Salve, irmãos, para a paz do Senhor. Amém. Cheguei um pouco atrasada. Dizer a pastora que eu tinha um compromisso e talvez eu não chegasse a tempo. E queria só ouvir mesmo do Senhor. Mas Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Eu quero só testemunhar algo que eu vinha pedindo ao Senhor. O Joaquim vai sair de férias. Na realidade, sim, as escolas vão sair de férias, né? E meu coração estava um pouco aflito, porque minha mãe ficar com 2 crianças era muito pesado, né? Dentre isso, outras coisas também. E esse ano a escola do Joaquim ela vai continuar, para a glória de Deus. Vai ser, então ele não vai tirar o período de férias, ele vai continuar, né, férias na escola, né? Eles falam polo de férias ou as férias, e isso alegrou o meu coração, porque talvez o dele não, né? Mas ele vai estar melhor do que tivesse, né? A gente não ia estar em casa para passear, para viajar, né? Mas é porque eu vejo o cuidado de Deus, porque assim, Deus ele demonstra o amor dele e ele conhece tantas necessidades da gente, nas mínimas, isso é tão pequeno, irmãos, pode ser que nós vamos falar que besteira. Ai, não, irmãos, isso tem para quem está vivendo, isso tem uma proporção muito grande, é uma bênção muito grande, é algo assim surreal, porque Deus sabe do nosso coração e Deus sabe que a gente gostaria de ter férias nesse período, mas a gente não tem. E a minha preocupação iria ser dobrada. E aí, quando eu até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, o Joaquim vai ficar com a senhora ficar com 2 vai ser complicado, né? E aí, quando a escola mandou, porque o Joaquim, ele é tempo integral na escola, então, quando a escola falou, os alunos de tempo integral vão fazer o polo de férias com os pais que quiserem, eu falei assim, isso é uma bênção maravilhosa. Né? Então assim, isso se chama cuidado de Deus e tantas outras coisas pequenas que Deus tem demonstrado o amor dele para conosco, né? Às vezes a gente acha que coisas grandes é sinal de que a gente Deus está, não, irmãos, as coisas pequenas, eu me lembro de uma vez, a primeira vez que eu comi picanha na minha vida, eu falei assim, Deus, eu quero comer picanha, né? Mas eu não tinha dinheiro para comer picanha. E Deus fez algo tão maravilhoso que aí Deus providenciou uma picanha para me comer. Então isso é muito simples, mas isso significa que Deus nos ouve nas coisas simples, né? Deus nos ouve nas mínimas coisas. Deus realiza as nossas vontades pequenas também. Eu sei que tem gente aqui com sonhos muito grandes, mas nosso Deus também é Deus de coisas pequenas e significativas. E por isso que eu quero engrandecer o nome do Senhor nessa noite e exaltar o nome dele nessa noite. Como a Clécia falou, nós estamos em tempo de orar, então curva a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, Senhor. Senhor, é tão pequena às vezes as coisas que nós pedimos, e mesmo sendo tão pequenas, o Senhor realiza, Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Não somente por essas coisas pequenas, não somente pelas coisas grandes, mas porque o nosso nome, Senhor, ele está escrito no livro da vida, Senhor. E isso, Senhor Jesus, não tem preço, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. As demonstrações de amor e de carinho, Senhor, e de afago, Senhor, no nosso coração, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo, Senhor, às vezes achando que o Senhor está tão longe, mas o Senhor está perto, cuidando dos detalhes. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui com sonhos muito altos, e eu sei que o Senhor tem o poder, Senhor, de realizá-los. Por isso, nessa noite, Senhor, eu peço ao Senhor que nos prepares diante das coisas pequenas para receber as coisas grandes que o Senhor tem para nós. E por isso nós louvamos o teu nome, aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos, um grupo de mulheres, louvar o Senhor.
Logo após nós irmos para a palavra. Amém? Mulheres abençoadas do Senhor, vamos louvar.
nossa irmã diaconisa Cleia, que vai trazer a palavra esta noite. Aleluia, Jesus. Eu era pela irmã Cleia, pela diaconisa Cleia, pastor Cideia. Venho orar pela nossa irmã. Aleluia. Deus nos dá nas suas mãos. Vamos orar, igreja? Deus continue usando a Cleia, assim como já tem usado, amém? Jesus querido, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Mais uma vez, estamos na tua presença, ó Pai. Apresentamos a tua filha, Abençoa a tua ação mais uma eu sei, vez. Senhor, Usa que como o Senhor já canal tem de colocado bênção, uma Senhor. palavra Fala no nossos teu coração, corações. para o nosso Por meio da tua coração, palavra, Jesus. Senhor. Usa ela, Jeová. Que eu E junto com os irmãos analisar um título que o Senhor me deu. Ele colocou assim, eu sempre peço a Deus, né? Eu falo, Senhor, eu não quero tirar uma pregação pronta, eu quero que o Senhor fale comigo algo que possa fluir, né? E aí Deus falou assim, a incredulidade e as suas desculpas. Eu falei, meu Deus, Senhor, aí eu peguei e falei, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí o Senhor falou, a incredulidade e as suas desculpas. Eu falei, amém, Senhor. E aí o Senhor me trouxe à mente tantas desculpas que eu já usei na minha vida, né? Para Deus. Muitas pessoas, elas se recusam a cumprir o papel que Deus tem reservado para elas, por se julgar incapaz, por se julgar inferior, por achar que outras pessoas falam mais bonito, por achar que outras pessoas são mais inteligentes, são mais carismáticas, né, são mais fortes. E aí você fala assim, não, tem fulano que sabe fazer isso, tem ciclano que sabe fazer A e B. Eu não sou capaz disso aí não, deixa isso aí para fulano. Mas o Senhor, Ele vê em nós a capacidade que a gente não enxerga. E aí o Senhor está falando, isso é incredulidade aos meus olhos. Que você não crê que você é capaz, mas quem sou eu? Sou eu, Deus, que faço. Não é você. Não é você que vai estar lá. Sou eu. Confia. Só vai. Só faz a minha vontade, tenha fé. E eu falei, Senhor, tá bom. Né? E eu creio, sempre que Deus, Ele não quer pessoas autoconfiantes. Né? Assim diz a palavra de Deus. Né? Que a gente não pode confiar na gente mesmo, no nosso próprio entendimento. Que a gente tem que ser totalmente dependente de Deus. E eu creio que é isso que Ele quer. Deus quer pessoas na obra, Deus quer pessoas dispostas a falar do amor dEle, mas pessoas que dependam totalmente dEle. Mas não basta só depender de Deus, a gente tem que ter fé, tem que crer, né? Porque é diferente você depender do Senhor e você ter fé, né? Você depender do Senhor, você entrega nas mãos dEle e fica parado, não se move. Quando a gente tem fé, a gente entrega nas mãos do Senhor e a gente corre atrás. Senhor, já entreguei em tuas mãos, eu sei que o Senhor está na frente, o Senhor vai me ajudar, eu vou lá. Senhor, é isso? É ou não é? Está nas mãos do Senhor e eu estou tendo fé. O Senhor, Ele vê além do, mesmo que a gente não enxergue em nós nenhum talento, o Senhor, Ele enxerga lá no fundo. Todos nós temos um talento, né? Seja ele de pregar, de louvar, de cozinhar, seja ele de limpar a igreja, seja ele de tocar, seja o dom de conversar, de abraçar. São vários dons. É porque a gente enxerga muito o dom na igreja. Olha, é o dom de cantar, é o dom de pregar, é o dom de liderar. É os dons da igreja. Né, hoje. E não é. Como a pastora Laodiceia disse, o Senhor enxerga os mínimos detalhes. Né? Então, Ele enxerga os talentos, os outros talentos também. Não que seja um maior que o outro, porque o talento de pregar não é inferior ao talento daquele que limpa a igreja. O talento de liderar um grupo
talento de quem vai cozinhar e fazer as coisas da cantina. Não é diferente do talento da tia que cuida das crianças. Para Deus, os talentos são todos iguais. Basta que a gente os faça com fé e sem desculpas, né? E aí o Senhor foi falando no meu coração sobre isso. Pense nas desculpas que você já pensou em dar, nas desculpas que você já deu. Porque lá, se Moisés ele deu várias desculpas para Deus, várias. E mesmo assim, Deus não livrou ele. Deus falou, não, você vai. Não, mas, Senhor, escolhe outra pessoa. Quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes o Senhor já ouviu isso, pastor Davi? Também já disse. Então, né? E falo, Senhor, se o Senhor não amenizou para Moisés, o Senhor vai amenizar para mim? Quem sou eu, né? Então, eu falei, Senhor, Tu és tão bom nas nossas vidas que o Senhor nos ensina, né? Se o Senhor me colocou aqui hoje para trazer a palavra, Ele primeiro me exortou, Ele me corrigiu em algo, Ele me ensinou, vem me ensinando, para que eu possa repassar para vocês. E não é só assim, não é só aqui na igreja que isso acontece. Isso acontece na nossa vida. A gente passa por situações onde a gente dá várias desculpas, né? Mas o Senhor está na frente. É o Senhor que quer que você passe por aquilo, para você aprender algo, para você compartilhar algo com alguém, né? E aí, eu falei, Senhor, mas tem outra desculpa que a gente dá também, além de não se sentir capaz. A gente dá desculpa, mas eu não tenho conhecimento. Eu não sirvo para isso não. Eu sou tão leigo. Eu não tenho conhecimento. Eu preciso estudar mais. Eu preciso buscar ter mais intimidade com Deus primeiro, né? Porque lá no versículo 13 e 14 do capítulo 3, ele fala, porque quando eu falar, os israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar qual é o nome dele. E aí, o que eu digo? Moisés não sabia nem como falar quem era o Deus que estava mandando ele lá. E o Senhor sempre falando, você vai falar que eu sou. Então, muitas das vezes a gente se acha incapaz, a gente se acha que não tem conhecimento, mas na verdade é uma desculpa, porque a gente não está crendo que o Senhor vai estar na frente. A gente não está crendo que é o Senhor que vai usar as nossas vidas. Aí quantas das vezes a gente louva ou a gente ora assim, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida, Senhor, da maneira que o Senhor quiser. A gente ora, a gente canta. E aí quando o Senhor quer usar, a gente fala, mas dá não, agora não posso. Não vou conseguir. Ou a gente coloca os afazeres do dia a dia, né, na frente. Aí a gente fala, meu Deus, é tanta coisa, mas a prioridade é levar o Evangelho de Cristo, não é? Qual a prioridade do cristão? É ganhar almas para o reino, não é? A gente está aqui nessa terra para quê? Para sermos discípulos parecidos com Jesus. E a principal meta de Jesus aqui na terra era falar do amor do reino de Deus, né? E aí a gente fala, preciso orar mais, preciso buscar mais. Sim, a gente tem que buscar mesmo. A gente tem que viver buscando mesmo. A gente tem que estudar mesmo, tem que orar mais. E isso é para a vida toda, irmãos. Não é só um período. Eu vou ficar um período lá na DJL, porque eu vou ficar um ano lá, porque durante esse um ano eu vou orar, eu vou estudar, eu vou buscar Deus esse ano só, lá na DJL. E os outros? Você vai fazer isso? Não. Você quer buscar. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, é intenso. Ele é intenso.
Se a gente está alegre, se a gente se alegra por uma conquista ou por algo, a gente faz o quê? Agradece a Deus. É um relacionamento, a gente está com Ele lá. Senhor, obrigado, Senhor, por essa conquista. Obrigada pela saúde, obrigada pelo livramento, obrigada pelo meu dia. E aí, se a gente se entristece, ou se vem as angústias, a gente está lá nos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, nos ajuda a passar por esse vale. Senhor, nos restaura. É um relacionamento intenso que a gente tem com o Senhor. Não é um relacionamento de um tempo. Não é um namorico bobo que dura 6 meses e acaba. Não, nosso relacionamento com Deus, ele é e deve ser intenso. Senão a gente não permanece de pé aqui nessa terra. Senão a gente corre um sério risco de sair da presença do Senhor. Ainda mais nos dias de hoje. Aonde se ouve tanto. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Né? Por isso a gente tem que estar firmado na palavra. A gente tem que estar em comunhão com Deus e a gente tem que estar firmado aqui na palavra. Porque senão a gente se deixa levar. Né? Nós temos que cultivar o nosso relacionamento com Deus. Como que a gente cultiva o relacionamento com Deus? Sem dar desculpa. Aí o Senhor falou, vamos cultivar o relacionamento, porque tem épocas que a gente está tão cheio de afazeres, eu já falei isso aqui uma outra vez, e a gente vai deixando Deus para trás. E aí o nosso relacionamento com Deus vai se afastando, né? Mas Deus não quer, Ele não quer a gente só quando Ele chama. O nosso relacionamento é intenso. Ele não quer um relacionamento só quando Ele me chama para trazer a palavra, ou só quando Ele me chama para cantar, louvar aqui, ou só quando Ele me chama para fazer uma oração na casa da irmã. Olha, hoje eu vou orar porque eu vou lá no irmão ciclano e eu vou lá, eu vou orar. E aí o resto do mês você não ora lá, você só orou o dia que você foi na casa do irmão. E aí hoje eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou ficar na presença do Senhor, porque eu vou levar a palavra. Mas foi só um dia no mês? Foi só essa vez? Foi só porque o pastor Davi me pôs aqui que eu vou buscar Deus? Não, irmãos. Tem que ser para a vida toda, tem que ser o tempo inteiro. Amém. O tempo todo. Né? Não é à toa que a palavra diz orar sem cessar. Né? Cultivar um relacionamento com Deus. Não só quando Ele chamar a gente para fazer alguma coisa. Né? As desculpas da gente, ela acompanha a gente desde o início. E aí eu comecei a ler e eu fiquei pensando, será que todo mundo dava desculpa assim? Será que tem várias coisas, várias citações aqui na Bíblia? Tem várias desculpas. Eu vou ler aqui Gênesis 3, do 11 ao 13. Então vamos ver lá no comecinho as desculpas, como surge. Olha só a desculpa. Gênesis 3, 11. Aí Deus perguntou. Não, vou ler do 10, melhor. O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso eu me escondi. Isso é Adão falando com Deus. E aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi você de comer? Aí o homem disse: a mulher que tu me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi. Viu? Então foi a mulher que Deus deu para ele, que deu a maçã e ele foi que deu. Então ele não é culpado, é culpa da Eva. Né? Foi a primeira desculpa. E aí eu me lembrei de uma passagem que fica lá em Lucas. Eu acho que, deixa eu ver, eu anotei aqui, peraí. Irmãos, tenham paciência comigo.
É Lucas 14. Que fala de um jantar, se eu não me engano, é um jantar, uma ceia, onde um homem fez uma festa, uma ceia bem grande e convidou várias pessoas. É do 15 em diante, capítulo 14, do 15 em diante. É a parábola da grande festa, que diz assim: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse a Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa do reino de Deus. E aí Jesus disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que iria dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpe. O outro disse: acabei de casar, por isso não posso ir. E o empregado voltou e contou tudo ao patrão. E ele ficou com muita raiva e disse: vá depressa pelas ruas e pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Até aqui. Ou seja, ele deu uma grande festa, né? E lá no final Jesus fala assim: o patrão, né? O dono da festa diz assim. Aí o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Porque eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará do meu jantar. Eu falei: Senhor, misericórdia. Eu quero estar lá, Senhor. Eu quero jantar com o Senhor. Eu quero estar lá. Misericórdia. Eu não quero ficar dando desculpa mais. Perdão, Senhor. Eu não vou dar mais desculpa. Porque, gente, é desculpa. Desculpa. Você viu quantas desculpas para não ir a uma ceia? E aqui o Senhor Jesus estava simulando a ceia, o grande dia. Né? E olha como é forte o final. Porque eu afirmo a vocês que nenhum que foi convidado e deu desculpa não vai estar lá. Olha como isso é forte. E eu falei: Senhor, como é grave. Às vezes essas desculpinhas que a gente dá, aos nossos olhos parece tão bobo, né? Mas não é não. Não é. Então, irmãos, quando o Senhor nos chamar para desempenhar algum papel, por mais pequeno, por mais bobo que você acha que seja, faça. Faça sem murmurar, faça sem pensar no homem, mas pensando em Cristo, né? Porque o nosso conhecimento, quem capacita a gente é o Senhor, sem dúvida alguma, porque eu, por mim, jamais eu estaria aqui em cima falando algo do Senhor, porque sempre me julguei incapaz. A gente sempre se julga incapaz de falar em público. Eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Eu também sou. Também tenho vergonha. Mas eu quero estar lá no dia da ceia, lá no dia. Eu quero. Essa desculpa aí, o Senhor falou que você não vai estar lá. Eu quero estar lá. E aí eu pergunto aos irmãos, quando a gente fala assim, ó, eu preciso estudar mais, vou estudar mais um tempo, eu preciso me desenvolver mais, né? Ter mais intimidade com Deus, para ver se eu consigo desempenhar o papel aí que o Senhor está me dando. Mas aí eu pergunto aos irmãos, quando que você vai falar assim: pronto, já estudei, já orei, já estou com intimidade, ó, vai sim. Quando é que vai ser isso aí? Pergunta para você mesmo aí. Quando é que eu vou falar para mim: agora eu estou pronta para tudo? Não vai, irmãos. Não vai. Nenhum de nós vai.
Sabe por que eu falo isso? Porque Deus, ele usa de vários métodos, de várias pessoas para dar empurrão. Sempre tem alguém na sua vida para te dar um empurrão. Seja em qualquer área, no trabalho, em casa, na igreja. Aqui o pastor Davi e a Denise vivem me empurrando. E eu vou que vou. Vou ficando, mas eu vou. Né? E glória a Deus pelas pessoas que o Senhor põe na nossa vida para nos dar um empurrão. Porque se for depender de mim, de vocês, a gente não vai falar, Senhor, eu estou aqui. Vai falar assim, no louvor, na oração, mas não vai chegar aqui e falar assim, pastora Davi, pastora Denise, a partir de hoje eu estou pronta, pode me chamar, vou pregar, vou cantar, vou liderar, vou cuidar de todo mundo. Estou pronta. Não vai. Não vai. Nós somos seres humanos. E a gente precisa depender exclusivamente do Senhor. Porque se depender de nós, a gente não vai se colocar à disposição. Pode até ser que um dia você se coloque à disposição. Sim. Né? Como a gente faz, não, pastor, se precisar, né? Mas a maioria das vezes você não vai se colocar. A maioria das vezes você vai querer ficar lá na sua casa, quietinho. Né? A nossa carne não quer fazer. A minha carne não quer estar aqui. A minha carne quer estar lá na cama, deitada, descansando. Né? Porque hoje é domingo, fim de domingo, a gente quer ficar em casa. Mas o Senhor vem empurrando a gente. Entendi que literalmente a gente vem arrastado, empurrado. Glória a Deus que o Senhor nos empurra. Porque essas desculpas, o Senhor falou, essas desculpas são sinais de incredulidade. E aí eu fui pesquisar, incredulidade, falta de fé, estado, atitude e tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Eu falei, meu Deus, é tão difícil convencer as pessoas quando a gente entrega. Aí você fala, misericórdia. Mas é verdade. Tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Quantas pessoas aí você vai falar do amor de Jesus e a pessoa tem o coração duro, não está nem aí e não quer saber? Não quer saber o que você tem para falar. Isso é incredulidade. E nós também não nos convencemos que a gente é capaz. O ser humano é assim. Se você não tiver uma pessoa ali te apoiando e falando assim para você, vai, tenha fé, isso mesmo, continua, você está indo bem, você consegue. Não vai. Muito difícil. O ser humano, se ele não tiver o apoio de outro, ele não consegue. Por isso que Deus criou a família. O esposo, a esposa, porque um empurra o outro dentro de casa. Né? E os dois empurram os filhos. Né? Não vai. O ser humano, ele precisa da ajuda, sempre. A gente sempre se julga incapaz. A gente não julga, que serviço A e B não é para mim. Se Deus quiser, sim. Se o Senhor falar para você assim, falar para mim e para você, olha, a partir de amanhã, na igreja, você só vai lavar o banheiro. E aí? Quem aí vai ficar bravo? Quem vai ficar contente? Eu estou vendo várias expressões aqui de nada. Cara de nada. Mas se o Senhor falar, você só vai lavar o banheiro a partir de amanhã. É isso que eu quero que você faça para mim, para minha obra. Porque lavar o banheiro da igreja é um serviço. E se o Senhor falar isso para você, você vai fazer? Você vai vir?
Ó, Cléia, você está responsável pela lavagem dos banheiros, tá bom? Tá aqui a chave, todo dia tal, você tem que vir lavar os banheiros. Você vai falar amém? Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Eu escutei alguns améns. Amém. Gente, fazer parte da obra de Deus não é uma coisa difícil. Basta a gente ter fé que o Senhor vai nos capacitar. A gente tem que crer, não ser incrédulos, continuar dando desculpas. Porque essas desculpas, elas só vão servir para o homem. Essas desculpas só vai servir para o pastor Davi. Você fala para ele, pastor Davi, hoje eu não posso, aconteceu isso. Não que não aconteça, acontece, né? Mas Deus é que sabe quando é desculpa e quando é verdade. O pastor Davi não sabe. O que ele vai fazer? Amém, tudo bem. Né? Como pastor, o que o senhor pode fazer, pastor Davi? Nada. Então essa desculpa vai servir? Vai servir para o pastor Davi. E para Deus, vai servir? Será que essa desculpa está servindo para Deus? Porque se Deus não aceitou as desculpas de Moisés, Ele vai aceitar a minha e a sua? Não vai. Então eu falo, Senhor, é um negócio muito sério, né? Esse negócio da gente falar as coisas assim, pela nossa carne, né? Pelo cansaço. É muito sério, irmãos. É muito sério a obra do Senhor. E eu falei, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu ia trazer uma palavra que não tinha nada a ver com isso. Nada a ver. E aí o Senhor falou comigo, eu preciso que você fale disso e disso. E eu fiquei, Glória a Deus. Senhor, eu não tenho costume de trazer palavras assim aqui, né? Eu fiquei meia em dúvida, né? E o Senhor foi só confirmando. Não, vai ser assim, vai fluindo, né? Aleluia. E aí eu vi uma frase e só para confirmar, eu vi uma frase de um devocional que eu faço, né? E no final do devocional dizer assim, irmãos, quando Deus nos dá uma certa direção a seguir, Ele quer cooperação, Ele não quer desculpas. Eu falei, meu Deus, desculpa. Irmãos, eu ouvi essa palavra hoje o dia inteiro, desculpas. Eu falei, Senhor, sabe quando tudo que você faz está lá, não, desculpas, as desculpas. Eu falei, Senhor, tá bom, as desculpas, né? E aí, as desculpas, o Senhor falou para mim, cooperar comigo e não dar desculpas. E cooperação é diferente de você empurrar algo numa pessoa, obrigado, goela abaixo, né? E aí o Senhor falou isso, cooperar é diferente de cobrar. Eu quero que vocês cooperem comigo. Cooperar, o que é cooperar? É atuar, trabalhar junto com as pessoas, para o mesmo fim, contribuir com o trabalho, colaborar, auxiliar as pessoas, estar junto, né? Eu falei, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero cooperar com a tua obra, eu quero cooperar com meus irmãos. Eu não quero saber o que A ou B fala de mim. Eu quero que o Senhor me direcione, porque se o Senhor está me dando uma direção, eu sei que o Senhor vai me usar, vai me capacitar para aquilo. Que a gente tenha isso no nosso coração. Que as desculpas, elas sejam cada vez menos nas nossas vidas. Eu não vou falar que elas não existam mais, porque nós somos seres humanos. Nós erramos. Mas a gente está aqui na igreja para quê? Para aprender. A igreja é lugar de pessoas doentes, pessoas querendo aprender. Não é lugar de pessoas perfeitas, não é lugar de pessoas intocáveis. Pelo contrário, nós somos seres humanos como todos que estão aí fora. Nós somos
carne, quando a gente morrer, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Né? Ninguém é melhor que ninguém. E o Senhor falou, faça as pequenas obras, da pequena à maior, que você diz a maior, porque para Deus todas são iguais. Amém? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu agradeço a Deus, louvo ao Senhor por Ele estar presente na minha vida. E agradeço os irmãos, peço que fiquem em pé para que a gente ore. Para que o Senhor nos ajude a enxergar a vontade dEle todos os dias. Que a gente venha renunciar. Porque a gente tem que se renunciar. Renunciar à vontade de ficar em casa. Renunciar ao cansaço, à dor. Eu tenho aprendido a renunciar à dor. Eu estou com esporão nos 2 pés e tendinite no tendão de Aquiles. E eu tenho sentido muita dor. Mas eu tenho renunciado à dor para fazer minhas coisas em casa. Tenho a ajuda do meu esposo, que me ajuda muito. Senão eu não consigo. Tem que dar honra a quem tem honra, né, irmão? Você me ajuda muito. Então eu só agradeço a Deus, porque eu tenho renunciado à dor, mas Ele tem me ajudado. Tem me dado uns empurrãozinhos. Né? Mas a gente tem que renunciar à dor, renunciar a cansaço. Né? A palavra de Deus diz assim para a gente renunciar, né? Deixar tudo para trás e seguir Jesus. E quando Ele fala deixa tudo para trás, deixa tudo para trás. Deixa dor, deixa cansaço. Ah, minha roupa tá feia, não tenho roupa lá. Põe a roupa feia, põe a roupa rasgada, vai. Não interessa. Renunciador da Isa. Renunciador. Isso mesmo. Renunciador, é isso mesmo. A gente tem que renunciar a tudo. Porque eu penso assim, essa dor que eu sinto é fichinha porque Jesus passou. Essa dor que eu sinto, eu imagino a dor de uma pessoa que está no hospital, lá se esvaindo, sofrendo. Essa semana, além da morte da Lavínia, o sogro de um rapaz que trabalha com a gente faleceu. Eu conheci ele há muito tempo. Um senhor de 81 anos de idade. E ele já vinha sofrendo muito tempo em cima de uma cama, com Alzheimer. Já não falava, já não comia. Era dependente para tudo, já há mais de um ano, né? E estava sofrendo muito e recentemente levaram ele no hospital e o hospital queria fazer eutanásia e os filhos não quiseram. E ele morreu em casa, na quarta-feira. E aí a gente chegou lá no velório e as pessoas estavam com um semblante de descanso. E eu falei, glória a Deus. Porque descansou ele, descansou os familiares. Né? E eu falo, Senhor, de que vale ficar aqui nessa terra, aquele sofrimento? Essa dorzinha que eu sinto aqui não era nem um terço do que aquele Senhor estava sofrendo em cima de uma cama. A gente não sabe o que se passava pelo coração dele. Mas será que ele não tinha vontade de ir para a igreja? A família era católica, mas será que ele não tinha vontade de ir para a igreja? De falar com Deus, de ouvir uma palavra, e ele não podia nem falar. E aí muitas das vezes a gente se limita a tão pouca coisa. Né? A gente se limita. Semana passada eu não vim no domingo, porque eu fui dormir muito tarde, porque o Daniel tinha um trabalho para fazer. E eu não consegui vir, porque ele tinha que levar o trabalho segunda-feira e eu não dei conta. E não tenho vergonha, irmãos, de falar. Foi um motivo bobo, mas eu não vim. E qual é a prioridade? Naquele dia a minha prioridade foi fazer a lição com meu filho. Eu não podia ter feito antes? Não fiz. Então é essas coisas que são as desculpas que o Senhor falou no meu coração.
E a gente vem orar a Deus, clamar a Ele, para que a gente enxergue em nós mesmos as nossas desculpas. Amém? Oremos. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, meu Deus, por mais uma vez poder ouvir a Tua palavra, Senhor, poder ouvir do Senhor, Pai, que o Senhor quer mais de nós, poder ouvir, Senhor, que o Senhor quer intimidade, que o Senhor quer estar perto da gente, que o Senhor quer usar as nossas vidas. Senhor, eu te glorifico porque o Senhor ainda quer usar as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor age em nós, Pai, graça. Muitas das vezes nós nos julgamos incapazes de tantas coisas, mas o Senhor é fiel, o Senhor confia em nós. O Senhor nos levanta, Pai. Eu te glorifico, Senhor, porque quando nós estamos lá, tristes, cabisbaixos, sem ânimo, o Senhor usa, Senhor, pessoas para nos levantar. O Senhor usa pessoas para nos exortar. O Senhor usa pessoas para nos trazer uma esperança. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado por se importar conosco, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu só tenho que te agradecer, porque nós não somos merecedores, Senhor. Nós não somos merecedores. Mas a Tua graça nos basta, Senhor. Eu vejo Tuas mãos sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem vontade, Senhor. As mesmas vontades de antes são as de hoje. O Senhor ainda quer fazer aqui neste lugar, no nosso meio. O Senhor ainda quer fazer no meio da Tua igreja, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor é fiel para cumprir, eu creio. Aleluias. Oh, Deus querido, Deus amado, se faz presente em nosso coração, nas nossas vidas. Nos ajuda a enxergar, Senhor, as nossas falhas. Nos ajuda a enxergar as nossas fraquezas, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda a ser totalmente dependentes de Ti. Ah, Senhor, não permita que nós confiemos em nós, em nosso coração. Tende misericórdia de nós, porque o coração do homem é enganoso, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, guia os nossos passos, guia as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer o melhor, Senhor, para Ti, para que Teu nome cresça, para que a gente diminua todos os dias e que o Senhor, Pai, resplandeça, Senhor, que o Senhor seja na vida daqueles, Senhor, que Te procuram, que tem sede de Ti, Pai. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço, meu Deus.